De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Edmilson Veras, economista, professor da pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas e professor atualmente, né, no currículo da Faculdade CEUNI. Professor, nós conversávamos aqui no intervalo do programa que o senhor já vivenciou essa fraude, né, de comprar o produto, estamos falando da carne de frango agora, e encontrar lá mais água do que propriamente a carne do frango, não é? Pois é, já aconteceu comigo, né? Tá no supermercado e anunciar carne de frango pelo preço substancialmente mais baixo do que o normal. E eu comprei e tal. Quando cheguei em casa, que abre o frango, tem uma bola de gelo. Quer dizer, é permitido pela legislação, é permitido que você tenha uma certa quantidade de água no frango. Né? Mas uma certa quantidade dentro do que estabelece a portaria. Mas, nesse caso, você tinha uma quantidade exagerada. E agora, nessa denúncia com relação à fraude, né, foi levantado também que isso é uma coisa que está acontecendo. É uma prática recorrente. É uma prática recorrente de você colocar mais água no frango, quer dizer, você está vendendo água a preço de carne de frango. Pois bem, quais são os cuidados que o consumidor tem que ter nesse momento quando vê um preço muito bem atrativo? Tem que... Agora as marcas todas colocadas aí, o que nos chamou a atenção é que não foi praticado com uma empresa de fundo de quintal, não. São frigoríficos das multinacionais que trabalham, não é, na exportação para o mundo inteiro e marcas consagradas, não é, internacionalmente. E isso é que chama a atenção. Pois é, esse tipo, a fraude ela é uma coisa generalizada em termos de tamanho, não é? Pode ser um pequeno, pode ser um médio, pode ser um grande. Só muda a proporcionalidade. Só muda a proporcionalidade, não é? Agora, isso não significa dizer porque você tem uma marca tal. E depois tem um detalhe, quer dizer, a fraude ela poderá ser dada na manipulação do produto, no nível da fábrica, e pode ser dado também no nível da comercialização. Como assim, professor? Por exemplo, um produto que tem que ficar com refrigerado, a temperatura, digamos, 4 graus centígrados, o produto tem. O que é que alguns supermercados fazem? Desliga o ar-condicionado, desliga a refrigeração à noite. Mas isso compromete a qualidade do produto. Você compromete, mas isso tem sido feito também. E é uma coisa muito difícil de você... Aí, veja bem, é uma coisa muito difícil de você controlar. Porque você coloca o produto, no outro dia, se o fiscal chegar... não, está refrigerado. Então, o consumidor, depois aí você vai ter problema no consumidor. Quer dizer, então a fraude não só é no processo produtivo, é também no processo de comercialização. Ou então, não é fraude, mas eu preferia chamar de propaganda enganosa, quando você está no mercadinho, mas sobretudo no supermercado, e aí é grande, e aí o supermercado é grande, e que a moça anuncia... um produto tal... Relâmpago. Iogurte. Porque também aconteceu comigo, iogurte. O iogurte é um preço substancialmente menor, metade do preço, por exemplo. Você corre e compra. Então você compra 10 pacotinhos de iogurte, 10 tubos de iogurte. Claro que você não vai consumir aquele mesmo dia. E nem sempre você vai estar olhando pelo prazo de validade. A proximidade, não é? Muitas vezes. Nem sempre você está olhando aquilo ali. Então, quando é no outro dia que você vai olhar, ele venceu ontem. Quer dizer, legalmente, como tem o prazo lá, legalmente não é fraude. Porque, não se comprou após o prazo da validade. Pois é, você podia, porque você não olhou, né? Mas, do meu ponto de vista, é uma propaganda enganosa. E não uma relação salutar com o consumidor. As pessoas, por exemplo, na minha casa faz feira quinzenal. Então, eu compro-se as coisas para passar 2 semanas, né? Pelo menos 2 semanas. Então, se eu souber que aquele produto, a validade é só 24 horas, 48 horas, eu não compraria. Então, a propaganda é uma propaganda enganosa, né? Por isso que... E aí, nesse caso, para mim, não é PROCON. Para mim, é um problema que está ligado ao PROCON, que, na minha opinião, é um órgão que
tem um desempenho muito bom, né? Mas é uma coisa do PROCON. Professor, um cuidado que o consumidor deve ter também, por exemplo, a gente encontra nas prateleiras carne moída pronta para venda e ao risco, digamos, muitas vezes se encontra carne com uma característica, carne de segunda, na maioria das vezes, com a característica de uma carne que já foi, digamos assim, ela já vem de alguns dias, que o prazo de validade dela não condiz com o seu aspecto. Isso é preocupante? Isso é também preocupante. Pode ser, inclusive... renovado o selo de validade? Pode ser renovado o selo de validade, pode ser essa questão de você reduzir a refrigeração, não é? E, agora, isso é uma coisa complicada. Mas tem a maquiagem também agora, que dá o efeito da carne saudável para a carne que não está nessa Agora, isso é uma coisa complicadíssima, porque o consumidor, ele não tem equipamento para fazer isso, né? Para mensurar. Para mensurar. Mas aí, de vez em quando, a gente vê pela imprensa os determinados grupos de supermercado, e muitas vezes é supermercado grande, né? O PROCON foi acionado e penalizou, tirou a mercadoria e queimou e destruiu a mercadoria. É interessante que o consumidor, ele tem de ficar atento a essas ações e verificar qual é o supermercado, denunciar e ver qual supermercado que é recorrente nessas práticas ilícitas, não é? Na relação com o consumidor, e boicotar o supermercado que não tem uma relação de consumo honesta, né? É isso. Essa questão, você falou agora um aspecto, esses produtos que você manipula, você pega a carne e faz a carne moída. O correto que tem lá... O ideal é que você tem lá. Como tem lá, carne de segunda, que tem um preço, carne de primeira, que tem outro preço. Tem algumas dicas, por exemplo, isso é válido para carne, isso é válido para gasolina, isso é válido para outros produtos. Quando você vê, primeiro no caso da carne, a coloração, né? Aí eu não sou especialista para dizer, um dia desse eu vi uma entrevista do veterinário, ele disse tudo direitinho, mas eu não sou especialista, não posso adiantar falar sobre isso. Mas quando você vê uma desconfiança que você pode ter, é quando você vê um preço muito diferenciado. Quando você vê o produto, eu não ponho gasolina no meu carro quando eu vejo que um posto tem uma diferença muito grande, eu desconfio. Não é? Claro que porque a margem de lucro tem que ser preservada no negócio. Quando eu vejo muito, eu fico desconfiado. Quando eu vejo um posto que está uma gasolina muito diferenciada. Como está tudo igual, eu como economista, é cartel. Mas quando tem um muito baixo, é para desconfiar. Aí eu fico desconfiado, né? Então, essa é outra coisa. Mas veja bem, o consumidor, ele é muito importante para fazer a denúncia. Agora, nós consumidores, nós não temos equipamento. Por exemplo, eu não sei quando a gasolina é boa ou ruim. Então, quem tem que fazer isso são órgãos governamentais. E fazer de forma, digamos, sistemática, e não em campanhas, quando anunciando que o posto sabe quando a fiscalização vai chegar. Não é? E depois, com relação ao combustível, mudando da carne para o combustível, né? Do combustível, é que a carne não deixa de ser um combustível também, né? É proteína. A gente vê na imprensa que tantos postos foram atuados. Eu queria saber o nome dos postos. Pois a relação desses postos eu gostaria de saber o nome dos postos, para não botar mais nunca gasolina lá. Né? Mas só publica que foram, digamos, 10 postos, 15 postos que foram atuados. Não. Eu gostaria que fosse o nome do posto, para todo mundo saber, e aquele posto, aí, ninguém colocar mais gasolina. Agora você falou uma coisa, com relação a produtos que são manipulados, tipo carne moída, etc. É outra fraude que o Brasil já passou por isso, né? É você colocar, por exemplo, tem a história do conservante, tem a história da coloração, e tem a história de você colocar produtos que não tem nada a ver. Por exemplo, você colocar no produtor de café, colocar resto de cultura, pedaço de pau, pedaço de graveto, não sei o que, para dar volume, para dar peso, para dar peso. Essa é outra coisa que também é muito usado para você fazer. A fraude é do início do mundo. Não é? O que a gente precisa fazer, o Brasil, é
persistentemente, você está fiscalizando. Sempre está desconfiando que alguém vai fraudar. Sair dessa... Pois não, pode continuar. Até porque, veja bem, o corrupto e o fraudador, eles são... Esse Papa atual, ele diz uma coisa... Papa Francisco, sabiamente, ele diz uma coisa seguinte: o corrupto, ele é pior do que o pecador. O pecador se arrepende, o corrupto não se arrepende, né? Você nunca viu esses que estão aí sendo denunciados, você nunca viu nenhum dizendo que se arrependeu. O fraudador também não se arrepende, né? Ele é igual um corrupto, ele também não se arrepende. Ele sempre acha que ele é um cara esperto, ele é um cara inteligente e tal, e acha que não vai fazer mal ao outro, você vai comer uma carne passada e não vai ter problema e tal e tal. Bem, essa questão da cultura de levar vantagem é algo a ser combatido por meio da educação, não só a educação na escola, de uma forma didática, sistemática, mas, sobretudo, a educação doméstica, não é, professor? Isso. Eu gosto muito disso que você falou agora. Eu sou um apaixonado por educação, né? E sou um grande defensor, né, da educação a partir da pré-escola. Quando fala em questões educacionais, agora, por exemplo, o governo fez um projeto que já foi aprovado a respeito do ensino médio. Eu sou crítico daquilo ali por vários motivos, né? Mas uma das coisas é que eu acho, o problema não está no ensino médio, o problema está na pré-escola, na qualidade da pré-escola. Na educação infantil e por aí vai. Na qualidade do ensino fundamental. Porque eu tenho dados, estou publicando agora um artigo, estou terminando, que o problema do ensino médio é porque o ensino fundamental é ruim. É fragilizado. É fragilizado. Então, Exatamente. Quando ele chega lá, e quando ele sai do ensino médio, que entra, aí são meus alunos, que entram na universidade, aí você percebe claramente a fragilidade, não é? Então, isso que você falou, concordo plenamente, é a educação doméstica e a educação na escola. Para a minha neta, por exemplo, hoje ela disse, me lembrou, hoje é o dia da água e lembre-se que a água está acabando. Quando for escovar os dentes, você fecha a torneira. Consciência cidadã. Consciência cidadã de uma menina de 8 anos, né? Mas ela aprendeu na escola e aprendeu em casa. Pois é, duplamente, não tem como não ter consciência, né, Isso, professor? isso. Professor Edmilson Veras, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Infelizmente, nosso tempo acabou. Algumas considerações? Eu sou quem agradeço e continuo à disposição de você, da TV Assembleia. Não é? É um prazer imenso e, para mim, é uma responsabilidade e uma obrigação, já que de pouco conhecimento que eu tenho, eu poder discutir com você, com pessoas como você. O senhor está sendo generoso. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também pela audiência e até o nosso próximo encontro. Lembre-se que essa entrevista você pode assistir também no YouTube. É só ver aí na sua televisão o endereço e você vai estar junto com a gente no seu tempo. Obrigada e até lá.